Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos. Então, vou sobretudo apresentar a proposta do PSD. O artigo 149 refere-se aos círculos eleitorais e a nossa proposta de alteração vem apenas no número 2, ele tem dois números, e o número 2 diz atualmente que o número de deputados por cada círculo plurinominal no território nacional, excetuando o círculo nacional quando exista, é proporcional ao número de cidadãos eleitores nele inscritos. Isto é o que diz o artigo. O que propomos é que passe a constar da seguinte forma: o número de deputados por cada círculo plurinominal do território nacional, excetuando o círculo nacional quando exista, é definido na lei, considerando a proporcionalidade, ou seja, aqui remete para a lei a definição desse número, considerando a proporcionalidade, já vou falar sobre isso, face ao número de cidadãos eleitores nele inscritos e tendo em conta a representação equilibrada de todo o território. Fim de citação. Bom, aqui há duas questões fundamentais. A proporcionalidade, que consideramos deve existir, na lei atual diz é proporcional ao número de cidadãos, enfim, considerando a proporcionalidade e tendo em conta a representação equilibrada de todo o território. Já temos discutido aqui várias intervenções, ou várias alterações, perdão, em que o PSD tem pugnado por esta representação equilibrada, o que significa mais representativa dos territórios com menor população. Já o temos feito em diferentes propostas ao longo do texto constitucional. Aqui há uma nota muito particular que queria partilhar com as senhoras e senhores deputados, que é: nós já passamos aqui no método de eleição algures que o método de ontem é um método que está constitucionalizado, e bem, ou seja, o número de deputados que os partidos têm sujeitam-se ao método de ontem, que é um método que favorece, vamos dizer assim, os mais votados, o que significa que favorece a estabilidade governativa. Esta é a lógica do método de ontem. Se isto faz sentido para o número de deputados por círculo, ou seja, que cada partido tem num determinado círculo, já não faz nenhum sentido no que respeita ao número de deputados desse círculo. Eu vou explicar melhor. O meu distrito de Braga tem elege 19 deputados. Aqui aplica-se o método de ontem quanto aos partidos que são votados, ou seja, os dois partidos mais votados, o PS e o PSD, têm um pouco mais de maior representatividade do que o número de votos. É isso que define o método de ontem. Já não faz sentido que seja assim para que o número de deputados do Círculo de Braga seja 19. E porquê? E isto é exatamente assim. Não é por causa da Constituição, é por causa da Lei Eleitoral da Assembleia da República. Eu vou ler, porque aqui diz o artigo 13, número 2. O número total de deputados dos círculos eleitorais do território nacional é 226, distribuídos proporcionalmente ao número de eleitores de cada círculo, segundo o método da média mais alta de ontem. Depois de harmonia com o artigo 16, que diz igual. Diz: a conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional de ontem, obedecendo às seguintes regras, depois vão as regras por ali abaixo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: quer dizer que o círculo eleitoral que tem mais deputados, mais do que a população, é Lisboa, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, o círculo eleitoral relativo ao distrito de Lisboa, que é o mais populoso, e sendo o mais populoso faz sentido que tenha mais deputados. Nós ainda não estamos nessa parte, não estamos na compensação de forma a reduzir a representação de Lisboa. Não, é o contrário. Nos termos da lei que está em vigor no nosso país, Lisboa tem mais deputados do que aquilo que justifica em termos populacionais. Isto é uma coisa, é uma loucura, não posso dizer de outra forma. E em consequência, Porto Alegre, que é o distrito com menos deputados, tem menos do que aquilo que se justificaria por aplicação direta do método de ontem. Claro que não me perguntem, que eu não sei responder, se os 2 deputados de Porto Alegre passariam a ser 3. Até acho que não. O ponto aqui é: o método de ontem faz sentido para a definição, que é o que está na Constituição, e nenhum de nós aqui propôs alterar isso, não é? Para a definição do número de deputados por partido, mas não faz sentido para o número de deputados de cada círculo. É uma coisa completamente irrazoável, sem nenhum sentido. E, portanto, claro que nós não vamos alterar isto na Constituição. É na Lei Eleitoral da Assembleia da República que isto se altera. Mas esta proposta de alteração que o PSD aqui faz tem que ver com isto.
tem que ver com isto para que vos chame a atenção. Por isso é que li a lei eleitoral em vez de ler só o que está na proposta de alteração ao texto constitucional. Portanto, é gritante, senhoras e senhores deputados, se me permitem. Nós depois podemos discutir assim. Aliás, há pouco a deputada Paula Cardoso dizia, e muito bem, quando dizia assim, nós propomos alterar o leque de deputados, mas isto não pode ser visto isoladamente, e dizia-se bem, porque depois pode ser alterado, alguns dos partidos falarão sobre isso a seguir, com o Círculo Nacional, sim ou não. Se houver Círculo Nacional, obviamente que o Círculo protege os partidos menos votados. Nós temos na última eleição legislativa o CDS, que, se houvesse Círculo Nacional, tinha com certeza deputados na Assembleia da República, e assim não tem, porque foi provavelmente o partido mais votado em todo o país, não foi provavelmente, foi mesmo o mais votado em todo o país dos que não elegeram deputados, não é? E teve maior número de votos do que teve, salvo erro, o LIVRE, salvo erro, o PAN, de certeza absoluta, mas não elegeu deputados pela distribuição por círculos. Isso é a questão do Círculo Nacional. Aqui é outra, não é? Aqui a questão da representação equilibrada de todo o território. Nós, neste momento, temos uma representação desequilibrada do território, que é desequilibrada para lá da proporcionalidade. E isto é chocante. E é ainda mais chocante que, no fundo, seja de alguma forma surpreendente, ou seja, aparentemente uma surpresa. E é exatamente isto. Esta alteração não é aqui na Constituição, mas o que visa a alteração que aqui propomos é exatamente isso. É o mínimo, é que seja a representação equilibrada de todo o território. Eu, no mínimo, eu admito que discutamos, por exemplo, deixem-me usar aqui um exemplo pessoal, estive num grupo partidário, no âmbito da Comissão Política Nacional, que integrava, que refletia sobre uma proposta de reforma do sistema eleitoral. Obviamente que ela tinha que ser transversal, tinha que ser com uma série de questões, como círculo de compensação, sim ou não, círculo nacional de compensação, como círculos uninominais, sim ou não, enfim, por aí fora, como agregação de círculos, como uma coisa que se considerávamos na altura, atribuir um deputado base por cada círculo, não é? Para esbater a diferença, ou seja, dos 230 eram logo retirados 20, não é? Eram logo retirados 20, porque cada distrito tinha sempre um, e só depois é que se aplicava a proporcionalidade, não é? Isto, de alguma forma, esbate a diferença entre os mais populosos e os menos populosos. Bom, isso poderia ser tudo detalhado. O ponto aqui, e que não precisa de grande detalhe, é este. Não faz nenhum sentido existir método onde na atribuição do número de deputados por círculo. Hoje em dia é o que existe. Com esta alteração na Constituição, o que queremos é que, a seguir, se faça essa discussão para que deixe de existir, porque não tem qualquer sentido. Muito obrigado.